Foram conhecidos ontem os acordos secretos que cerca de 340 empresas fizeram com o governo do Luxemburgo para fugir aos impostos noutros países. A investigação de um consórcio de jornalistas descobriu que estão em causa montantes de milhares de milhões de dólares. Acordos firmados quando o atual presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, foi primeiro-ministro do Luxemburgo. Bom dia, Marisa Matias. Dia. Sabemos que já questionou a Comissão Europeia sobre o caso. Jean-Claude Juncker fica, em seu entender, numa posição mais fragilizada depois de tudo isto? Bem, bom dia a todos. No meu entender, Jean-Claude Juncker, se fosse um político decente, já teria pedido demissão. Eu sei que nós não estamos muito habituados a ter políticos decentes à frente das instituições europeias, mas era o mínimo que deveria ter feito. Eu questionei, houve outros colegas que questionaram também a Comissão, o nosso grupo parlamentar está a tentar obter as assinaturas necessárias para avançarmos com uma moção de censura e acho que é o mínimo dos mínimos que se deve fazer neste contexto. Porque o que está aqui em causa é que houve muitos países que às custas destes acordos secretos foram privados de receitas fiscais, como disse Luís muito bem, na ordem de milhares de milhões de euros ou de dólares, não importa aqui muito bem qual é a moeda, porque estamos sempre a falar de milhares de milhões, e essas receitas fiscais que deveriam ter chegado aos países acabaram por seguramente deteriorar a situação financeira desses mesmos países. Isto ao mesmo tempo que nós assistimos a um agravamento cada vez maior das condições fiscais dos cidadãos que vivem em toda a Europa. Os números da investigação são muito claros, estamos a falar de 80 jornalistas que conseguiram perceber que isto estava a afetar 26 países, a investigação demorou 6 meses, são 28 mil páginas que são reveladas, são mais de 340 multinacionais envolvidas, mas nós estamos a falar de uma gota no oceano, porque estes são apenas os dados que dizem respeito a uma empresa que é a PricewaterhouseCoopers e aos negócios que esta empresa fez em nome dos seus clientes. E nós sabemos muito bem que o Luxemburgo é um paraíso fiscal, já sabíamos, mas o que é revelado é muito mais grave do que isso. As multinacionais poderiam pedir antes de fazerem qualquer negócio as condições sobre as quais iriam atuar. Mediante isso, poderiam passar a pagar uma taxa, um imposto sobre os seus lucros na ordem dos 0 ou 1%, em vez do que seria o normal dos 20%. É disto que estamos a falar, é uma negociata absolutamente imoral, é absolutamente inaceitável, que procura funcionar naquilo que são os meandros, nos buracos da legislação internacional, para mais uma vez proteger os mercados financeiros e as grandes empresas. E nós com este caso percebemos bem qual é o nível de intimidade que existe entre as multinacionais, entre os grandes tubarões, entre os mercados financeiros e o poder político. E Jean-Claude Juncker era o primeiro-ministro ou ministro das Finanças entre 2002 e 2010, quando aconteceram estes dados que agora foram revelados. E é isto que se está a passar. Nós estamos a assistir cada vez mais a um duplo padrão fiscal como a regra de funcionamento. Ou seja, todas as benesses para as grandes empresas, para as multinacionais e todo o peso em cima dos cidadãos, de quem trabalha. Veja-se, por exemplo, ainda há pouco tempo em Portugal, o caso daquela família que estava na iminência de ser despejada porque o fisco queria penhorar a sua casa por uma dívida que começou por ser de 500 euros e chegou aos 1.900 euros. Ora, para as grandes empresas, para as grandes multinacionais, para o sistema financeiro não vemos outra coisa a não ser benesses e facilidades e, portanto, aquilo que são os paraísos fiscais, que é algo que não deveria existir e que existem no centro da Europa, como é o caso do Luxemburgo. Para a existência de paraísos fiscais, isto traduz-se em infernos fiscais para a maioria dos cidadãos, sobretudo para aqueles que de facto vivem do seu trabalho. E não é por acaso que grandes empresas ou bancos, como por exemplo o caso do BES, se muda para o Luxemburgo. Não é pelos lindos olhos de Jean-Claude Juncker, não é por isso. É seguramente porque sabem que conseguem fazer estes negócios. Eu penso que Jean-Claude Juncker não tem condições para continuar. Agora é dito que a Comissão Europeia vai investigar, mas é a Comissão Europeia de Jean-Claude Juncker que vai investigar o ex-primeiro-ministro e ex-ministro das Finanças Jean-Claude Juncker. É a mesma coisa, mais ou menos, que ter uma cabra como jardineiro. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Tem que haver uma investigação que seja imparcial e, sobretudo, tendo em conta que este mesmo senhor, em junho, em declarações que fez quando se candidatava à presidência da Comissão, dizia que o Luxemburgo não era um paraíso fiscal.
Ora bem, o Luxemburgo é um paraíso fiscal e, além de ser um paraíso fiscal, é um paraíso imoral, porque estes dados que são revelados são dados de uma enorme gravidade. Eu sei que é a ponta do iceberg, que nós não conhecemos da missa à metade, mas também sei que se tudo ficar igual depois destas revelações, então já não há mesmo nenhum nível de moralidade, de ética que se possa associar à prática política, e nós precisamos que estas pessoas sejam responsabilizadas e que as multinacionais paguem impostos, os impostos que devem, porque não se pode pedir austeridade aos cidadãos e toda a impunidade para quem faz lucros e foge às suas obrigações. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Bom dia, obrigada.